É com enorme satisfação que damos início à nossa disciplina de bioética no programa de telemedicina e telesaúde da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. A nossa primeira aula abordará a ética na pesquisa humana. A bioética é uma especialidade recente. Foi criada no século XX. Em 1971, o professor Potter, um oncologista e pesquisador norte-americano, que participou e vivenciou dilemas e problemas éticos em várias pesquisas durante o século XX, ele propôs uma obra denominada Bioética Ponte para o Futuro, em que ele propunha essa ponte entre a ciência e as humanidades, querendo valorizar, melhorar a ciência, que além da combinação da biologia, trouxéssemos recursos humanísticos de outras áreas do saber também para se agregar e que a realização de uma pesquisa médica fosse feita, médica, não somente médica, mas toda a área biomédica fosse feita de uma forma muito melhor, de uma forma que respeitasse o paciente, de uma forma que não cometesse desvios, como vários exemplos que nós vamos citar a seguir. Nós poderíamos nos perguntar se a moralidade comum, que é o conjunto de conhecimentos que nós trazemos de uma formação desde o núcleo familiar, passando por uma formação religiosa e dentro dessa moralidade das sociedades de uma forma geral, em que tem várias normas de certo e errado que se aplicam de uma forma generalista para uma grande parte das sociedades, se ela seria suficiente para dar conta dos dilemas e dos problemas éticos que ocorrem em pesquisas científicas. Mas nós vamos ver com os exemplos a seguir que só a moralidade comum não dá conta e não resolve, não normatiza os problemas em pesquisa. A moralidade comum, portanto, seria definida como esse conjunto de normas universais que são compartilhadas por pessoas de uma forma mais universal, poderia ser aplicável a todas as pessoas em todos os lugares e que geralmente a sociedade julga as pessoas por estas normas. Por exemplo, essas normas como não causar sofrimento ao outro, não matar, não roubar, não mentir. A ética seria, portanto, um termo genérico que para compreender essas diferentes formas da vida moral, para examiná-la, para discuti-la. A moral seria esse conjunto de normas, de definições de certo e errado. A ética seria uma reflexão, inclusive sobre essa própria moralidade comum. Portanto, quando falamos de ética, falamos de um campo mais amplo, que traz conhecimentos de outras áreas do saber, por exemplo, uma ética não normativa, que nós chamamos, trazendo de uma ética descritiva, de uma ética que descreve o comportamento humano, áreas da psicologia, da antropologia, uma teoria de conhecimento ético, uma metaética que traz da área da filosofia, do direito, e traz conceitos como direito, obrigação, virtude, moralidade, responsabilidade, que nós vamos usar de uma forma prática e aplicada para dar conta de situações concretas. E uma dessas situações concretas é a própria pesquisa da área biomédica. E é o que nós chamamos de ética prática ou aplicada, uma ética normativa, usando conhecimentos teóricos, transformando em normatizações, em análises, em um conjunto de princípios que nós poderemos aplicar, tentando normatizar e melhorar essas práticas correntes. Portanto, a bioética seria uma corrente da filosofia moral que é preocupada com a análise de argumentos morais a favor e contra determinadas práticas humanas que vão afetar a qualidade de vida e bem-estar dos humanos, dos outros seres vivos, como os animais não humanos, e também dos ambientes, do meio ambiente onde o homem está inserido. Potter, que era um pesquisador da área biomédica, e ele pensou na bioética já dessa forma global. Ele não pensou apenas na questão da pesquisa biomédica ou do ser humano pontualmente. Ele pensou em todas essas relações, como ele aborda na sua obra clássica, como eu falei, Bioética, uma ponte para o futuro. E nós vamos ver nas aulas subsequentes como realmente todos esses seres estão interligados. A bioética, ela teve um marco na sua elaboração, que foi
o julgamento de Nuremberg, que foi realizado após a Segunda Guerra Mundial e que se deparou com um tipo especial de crimes, que eram os crimes realizados em experiências médicas, por médicos nazistas que realizaram procedimentos em campos de concentração e fora do campo de concentração, mas utilizando os prisioneiros de guerra, desde crianças, principalmente crianças que eram gêmeas univitelinas, usando para procedimentos extremamente, inclusive, invasivos, dolorosos, com grande sofrimento. Pessoas eram submetidas a estudos para avaliar a hipotermia, cirurgias experimentais sem anestesia, embolia gasosa, afogamento, com intenção de observar as respostas fisiológicas a esses procedimentos. Esses trabalhos foram também publicados nessa ocasião. Durante esse julgamento de Nuremberg, foi elaborado o Código de Nuremberg, cujo objetivo seria nortear a pesquisa médica a partir de então, isso em 1947, para evitar esses abusos como ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. Tal situação criou também um grande mal-estar entre os pesquisadores, que eles passaram a ser norteados por uma legislação, uma normatização elaborada para criminosos de guerra. Portanto, a Associação Médica Mundial, em 1964, ela se reúne em Helsinki, criando a primeira versão da Declaração de Helsinki, um documento internacional que se tornaria um documento mais importante a nível mundial para nortear as pesquisas com seres humanos. Nós podemos nos perguntar se esses desvios éticos em pesquisa ocorrem apenas em situações, por exemplo, da guerra, em que já há uma ruptura muito grande da moralidade dentro de uma sociedade, dentro das várias sociedades. Mas não, nós temos casos em que mostrou que mesmo fora do período da guerra, com uma moralidade comum, como já citado anteriormente na aula, vigente, dentro das sociedades, ocorreram graves desvios éticos. 3 casos vão ser citados, 3 casos que tiveram grande repercussão. Um foi um estudo que começou em 1938, foi até 1972, no sul dos Estados Unidos, uma região extremamente racista nesse período, claramente definida como racista, inclui pacientes negros, homens. Eles foram mantidos sem tratamento, de forma intencional para sífilis, até 1972, com o intuito de estudar a história natural da doença. Nós devemos lembrar que a penicilina foi descoberta em 1945. Então, qual seria a conduta ética adequada nesses casos? É que o trabalho fosse interrompido e todos os pacientes tratados. Tal fato não foi feito. Inclusive, o estudo era conduzido pelo Sistema Nacional de Saúde americano, público. Ele proibiu o tratamento desses pacientes com o objetivo de manter o protocolo e chegar a observar, com anos de duração, a história natural da sífilis. Então, esse conhecimento que nós temos da história natural da sífilis provém de um trabalho que foi realizado com grave desvio ético, desde a forma primária até a sua forma terciária, neurosífilis, a ortite sifilítica. E durante a realização desse trabalho, as esposas e companheiras desses pacientes foram contaminadas também e nasceram crianças com sífilis congênita. Foi um grande escândalo, grande repercussão, só veio à tona depois do término da publicação, depois de 1972. E em 1996, o governo norte-americano pediu desculpas públicas aos descendentes e familiares desses pacientes que participaram desse trabalho. Detalhe, o paciente não sabia do diagnóstico, ele não sabia do que tinha, ele não sabia da gravidade, ele não sabia da transmissibilidade, nada sobre a sua doença. Entre 1950 e 70 foi feito um outro estudo no hospital estatal também, de Willowbrook, que funcionava como um hospital psiquiátrico, um hospital também para crianças deficientes mentais, e foi feita em várias crianças a injeção de vírus da hepatite A, com o intuito de observar respostas em crianças. Nenhum pai, nenhum responsável, ninguém tinha conhecimento do que estava sendo realizado. Em 1963, no Hospital de Doenças Crônicas de Nova York, também ocorreu a injeção de células cancerosas em atividade em idosos doentes que estavam internados na instituição para outro tipo de tratamento.
O ponto em comum em todos esses trabalhos que eu citei é que os envolvidos ou seus responsáveis, eles não sabiam que estavam participando de trabalho e também não souberam dos seus resultados, não tiveram nenhum retorno sobre nada, nem deram permissão para sua participação. Devido a esses casos e vários outros que foram à tona, também com desvios éticos em trabalhos na área da psicologia, de estudos comportamentais, o Congresso americano solicitou que fosse criada uma comissão nacional com o intuito de criar normatizações, princípios para a proteção dos seres humanos sujeitos à pesquisa biomédica e comportamental. Isso em 1974. Então, o objetivo foi fazer uma pesquisa e um estudo completo para identificar princípios éticos básicos que poderiam ser aplicados e deveriam ser aplicados na experimentação em seres humanos, tanto nas ciências do comportamento quanto na biomedicina. Aí, nessa época, o Congresso também solicitou um relatório de pesquisa com fetos humanos em paralelo, mas quando eles começaram a ver o desenrolar dos fatos em pesquisa clínica envolvendo crianças doentes mentais, prisioneiros, eles sentiram a profundidade dessa discussão que estava ocorrendo em pesquisa biomédica, a dificuldade dessas discussões e priorizaram trabalhar sobre esse assunto. Essa comissão nacional levou 4 anos para elaborar o chamado relatório Belmont. Esse relatório Belmont, ele teve como um grande trunfo a elaboração, digamos assim, de uma corrente norte-americana de filosofia moral, de bioética, que é denominada de principialismo, que ela conseguiu elaborar 3 princípios para serem aplicados de uma forma de fácil compreensão por pesquisadores, serem aplicados de uma forma fácil e na condução de trabalhos na área biomédica. Eles depois retrabalharam esses 3 princípios em 4. Então, o principialismo, essa corrente da bioética, se baseia praticamente em 4 princípios. Beauchamp, junto com Childress, 2 autores, Beauchamp trabalhou também nessa comissão do relatório Belmont, elaboraram tudo numa obra, Princípios de Ética Biomédica, que até hoje em dia tem várias atualizações e que é uma fonte importante também para quem quiser conhecer mais sobre essa questão da ética biomédica. Eles trouxeram nessa obra a aplicação desses conceitos que foram primeiro elaborados para pesquisa também para a área assistencial. Portanto, quais são esses 4 princípios? Autonomia, respeito às pessoas, ou seja, o indivíduo saber ao que vai ser submetido, tanto a nível de pesquisa quanto assistencial, ele dar autorização para isso, ele compreender os riscos, as complicações, as consequências, ele saber que pode sair da pesquisa, ele ter essa liberdade. Então, é ser respeitada à vontade e ser explicado da melhor forma possível para o paciente ter total grau de informação para a tomada de sua decisão. A beneficência, que é um outro princípio, é baseado no conceito de que a ação deve ser realizada em benefício do outro, ou seja, fazer o bem. A participação seria algo benéfico para o paciente. Entre risco e benefício, o risco não seria tão maior do que o benefício que ele pode ter nessa participação. A não maleficência se baseia em não infringir o dano de uma forma intencional. Nós podemos, às vezes, tem um risco, todo procedimento médico, toda aplicação de uma técnica, todo o desenvolvimento de um device, qualquer coisa de um instrumento a ser utilizado em biomedicina tem uma margem de um risco. Mas a questão é não infringir o dano de uma forma intencional. E que esse risco também se torne bem claro para o paciente, para que ele compreenda o que vai acontecer. E o outro princípio é o princípio da justiça distributiva, ou seja, haver um retorno para esse paciente que está participando de um protocolo de pesquisa ou que vai se submeter a uma cirurgia experimental ou que vai fazer a participação em algum outro estudo comportamental, ele ter um retorno dos resultados, do que foi obtido, ou de permanecer em tratamento se ele se beneficiar muito de uma nova droga a ser testada. Então, como nós vamos ver, tem várias formas de dar essa retribuição para o paciente.
Portanto, o principialismo se estabelece, como eu falei, uma corrente da bioética norte-americana, facilmente compreendido e fácil de ser adotado pelos pesquisadores e pelos clínicos, e com também características que é fácil de ser adotado na elaboração de normas públicas. É uma base ética mínima que nós devemos ter em mente para realizar alguma intervenção, seja uma intervenção a nível individual ou até como uma intervenção a nível de norma pública. Portanto, constitui essa ética aplicada, como eu falei no início da aula, conhecimentos de outras áreas que vão se aplicar num problema pontual e específico de ter uma aplicação prática para essa teoria da ética. A pesquisa ela foi mudando muito com o passar dos séculos. No século XVIII era uma pesquisa científica amadora. No século XIX, ela se transforma numa atividade acadêmica de grandes centros universitários, a criação das universidades na Europa, havia uma busca pelo saber, o iluminismo presente, a questão da racionalidade científica, tudo isso permeando esse século. No século XX, ela se transformou, adotou uma característica. Houve uma grande fusão da indústria com a universidade, com centros de pesquisa. Tudo se transformou também num grande complexo científico, industrial, tecnológico. A pesquisa clínica é igual e associada com uma atividade industrial. Muito disso foi motivado também pelo alto custo de se manter pesquisa. E em países como o Brasil, países em desenvolvimento, em que esse alto custo se torna muito difícil, se torna dependente de apoio financeiro, ele se torna muito visível. E isso também vai gerar conflitos de cunho ético, como nós vamos ver assim. Uma questão muito discutida em bioética é a questão do conflito de interesses. Numa sociedade como a nossa sociedade brasileira, em que, por exemplo, o médico e o pesquisador desempenham a mesma função ao mesmo tempo, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, em que o pesquisador ele atua só na área da pesquisa e não é o médico que está assistindo o paciente, esses papéis se confundem e, principalmente, se houver um patrocínio, um financiamento da indústria, isso cria mais uma fonte de conflito de interesses. Há uma relação de confiança entre o médico e o paciente. O paciente está submetido ao médico por estar dentro daquela estrutura de tratamento, principalmente se é uma estrutura pública, em que há uma enorme dificuldade do paciente conseguir entrar dentro desse sistema público de saúde, aqui na nossa realidade brasileira. Ele passa a ter receio de negar uma participação dentro de um trabalho, com medo de ser excluído, com medo de que o médico que o atende, do qual ele gosta ou tem uma relação de confiança, fique chateado com ele, ou que ele passe a ter um tratamento diferente, que ele não consiga acesso ao que ele conseguiria se ele participar da pesquisa. Tudo isso leva ao que nós chamamos de conflito de interesse. Se houver um financiamento, então, em que esse médico também está recebendo pela sua participação em um trabalho multicêntrico, se agrega um outro fator, o fator econômico também, fazendo com que o médico tenha que ter sempre em mente, o médico ou outro profissional da área da saúde que esteja envolvido nesse trabalho, que ele tenha em mente que o princípio básico é o bem-estar, a beneficência para o paciente. Se durante a realização desse trabalho houver algum risco, mesmo ele não cumprindo o tempo necessário para atingir um N suficiente do trabalho, um número de pacientes suficiente, ou que ele passe a não receber porque aquele paciente foi excluído, o bem-estar, a beneficência deve estar como princípio acima de tudo. E assim como também o papel do professor, pesquisador e indústria. O professor universitário, ele é um formador de opinião. Junto ao professor existe todo um séquito de alunos que trabalham em pesquisa, em assistência junto com ele. Ele forma essa opinião. Se ele também tiver um patrocínio de indústria ou para testes, isso também se agrava. E como falado na questão anterior, lembrar sempre de que a beneficência deve estar acima das considerações, porque isso, inclusive, garante uma eticidade e transparência do trabalho e dos resultados do qual ele vai apresentar, não havendo um questionamento sobre o resultado que ele atingiu. Hoje em dia, em todos os trabalhos a serem publicados,
já se coloca que não há conflito de interesse, ou seja, ele deve citar se tem algum vínculo com algum patrocinador quando está realizando, se o patrocinador está envolvido, justamente para a clarificação dessas questões. Portanto, para garantir que o paciente entenda e saiba detalhes sobre a sua participação, que ele autorize a sua participação, seguindo o seu direito, né? E o pesquisador respeitando a autonomia dele, identificando grupos vulneráveis, há uma criação de um termo de consentimento livre e esclarecido, termo de consentimento informado, para o paciente. Devemos sempre ter em mente de detectar grupos vulneráveis que vão participar de trabalhos. Vulneráveis porque são pessoas que têm a sua capacidade de compreensão comprometida, de tomada de decisão, como crianças, como adolescentes, como idosos, com senilidade, como paciente com Alzheimer, paciente com paralisia cerebral ou outras neuropatias degenerativas, prisioneiros, pessoas que estão sob uma posição em que há uma superioridade, uma hierarquia superior e que o está recrutando para o trabalho, assim como professor e aluno. Se um professor faz um trabalho com os seus próprios alunos, há uma relação de hierarquia e poder. Tudo isso torna aquele grupo que vai ser estudado vulnerável, inclusive, como eu já citei antes, aquele médico assistente com seu paciente ou outro profissional da área de saúde com seu paciente. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, tem que estar de uma forma muito clara, esclarecida, justificativa de por que o paciente vai ser selecionado, dizendo riscos, benefícios, seus direitos, tudo isso através de um termo de consentimento livre e esclarecido. Além da vulnerabilidade individual, nós temos uma questão também importante, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, países pobres, com uma população sem instrução adequada, que enorme dificuldade de entrar no sistema de saúde pública, como nós já citamos, que faz com que ela muitas vezes queira até entrar realmente em trabalhos, em protocolos de pesquisa, tendo em vista que elas almejam entrar no sistema de saúde pública e, com isso, garantia de atendimento, um atendimento no qual ele teria direito, independente de participar de uma pesquisa. Ele não precisa submeter uma pesquisa para ter direito a esse atendimento, mas, na verdade, muitas vezes é uma ponte, é uma forma dele chegar a ter um acesso ao médico, a ter acesso a exames, a ter um atendimento com intervalos pequenos, a ter um suporte caso ele tenha alguma emergência, por estar participando desse protocolo, desse trial. E em que problema ético isso implica? Né? Implica essa aceitação de participação, por vezes, sem nem compreender, sem nem saber sobre os riscos, querendo entrar no sistema de saúde. Além da questão da vulnerabilidade social implicar na aceitação do paciente para participar de qualquer trabalho, mesmo se expondo a risco, mas com uma forma de entrar no sistema de saúde em países que têm essa deficiência, existem outras questões também éticas. Uma delas é o duplo estándar ético, do padrão ético, ou seja, ter um padrão ético para países desenvolvidos e um padrão ético em outros países em desenvolvimento. Ou seja, um país de origem de determinado protocolo em que ele não foi autorizado para ser realizado naquele país, ele vai ser realizado em outros países em cuja legislação para ética em pesquisa é mais frágil. Por exemplo, aconteceu na década de 90, polêmica, com 2 trabalhos a serem citados. Um foi o National Institute of Health americano, que bancou um trabalho com análise da transmissão materno-fetal do vírus do HIV na África, Ásia e República Dominicana, e nessa época já se sabia que o AZT ele evitava a transmissão materno-fetal. Foi testado um outro medicamento e alocaram pacientes gestantes HIV positivas num grupo placebo, em que não recebeu tratamento nenhum. Nessa época, sendo o AZT já confirmado como um medicamento que evitaria a transmissão materno-fetal, não poderia ser utilizado placebo puramente, expondo essas crianças a nascerem portadoras do vírus HIV, principalmente porque isso determina a morte, é um definidor de vida e morte para as crianças que nascem portadoras de HIV positivo, principalmente nessa época, no início da terapêutica.
Então, a questão levantada é se existem padrões éticos diferenciados para protocolos de pesquisa, se isso seria justificado em função de uma diversidade socioeconômica. Existiam alguns defensores para o duplo padrão ético, que não haveria desvio ético em se utilizar placebo em países pobres, ainda que existam tratamentos comprovadamente eficientes para as doenças em teste, visto que esses tratamentos não estavam disponíveis para a população de onde os sujeitos foram recrutados. Nesse caso, estaria sendo oferecida ao menos uma chance de tratamento aos que fossem sorteados para integrar um grupo teste, sem que com isso estivesse aumentando o risco dos que estão no grupo controle. Ora, existem vários argumentos filosóficos, sociológicos e morais contra a prática desse duplo padrão ético. A falta de acesso a medicamento é uma exclusão social dos países pobres e não é uma desigualdade natural. E nessas questões socioeconômicas desses países pobres, há uma responsabilidade histórica também dos países ricos, desses muitos patrocinadores dos protocolos, das pesquisas, visto que muitos locais são ex-colônias e com toda uma dificuldade consequente historicamente a isso. Portanto, não havia justificativa para não proteger os sujeitos de pesquisa, tanto da sua integridade física quanto de seus direitos. Que não é eticamente justificável de forma nenhuma que a racionalidade instrumental, ou seja, um racionalismo científico que busca um fim metodológico ou econômico, possa se tornar um valor superior à responsabilidade dos profissionais de saúde, sejam eles pesquisadores ou não, diante de doenças para as quais se dispõe de recursos para tratar. Ou seja, o que queremos dizer com isso? Que não tem justificativa ética para você expor um grupo vulnerável a não tratamento, sendo que já existe um tratamento ouro, principalmente nessas situações de grande risco de vida, de complicações, e que sempre tem que fazer o teste mantendo o tratamento ouro, o tratamento padrão. Placebo somente para aqueles em que não há um tratamento preconizado e pode ser testado uma nova técnica ou um novo medicamento em comparação com o placebo. Mas na medida que tenha risco de vida e morte, principalmente, e tenha já um tratamento padrão ouro, que evite a progressão, que evite a piora, ele deve ser comparado o novo com esse antigo. Esse antigo deve ser oferecido. Como citei a Declaração de Helsinki, que foi elaborada em 1964, ela passou por várias atualizações, visto que a própria pesquisa clínica evolui, a ciência biomédica evolui, as sociedades evoluem, as formas de se fazer pesquisa também, como nós vimos. Então, normalmente há um ciclo de encontros, né, da Assembleia da Associação Médica Mundial para fazer uma atualização da Declaração de Helsinki. No ano de 2008, na Coreia, foi realizada essa reunião e que, mesmo sendo uma declaração de Helsinki para nortear a pesquisa a nível internacional, críticas ocorreram de participantes, porque ainda foi aprovado o uso de placebo não bem definido, não bem determinado, de forma que abrisse ainda brecha para que situações como as descritas anteriormente pudessem ocorrer. Não amarraram muito bem essa questão de que não poderia ser realizado se já existia um tratamento padronizado. E nessa declaração de Helsinki de 2008, eles ainda não caracterizavam bem a responsabilidade dos patrocinadores de pesquisa em prover um tratamento continuado para os participantes. Eles deixavam que o protocolo de pesquisa descrevesse acordos para os sujeitos de investigação terem acesso a esse pós-estudo, as intervenções identificadas como benéficas ou ter acesso a outro cuidado ou benefício apropriado. Quer dizer, isso não era uma obrigação do patrocinador, isso deveria constar como um acordo a ser desenvolvido em ambas as partes. O grupo do Brasil, representante do Brasil, do Conselho Federal de Medicina, que estava presente nessa reunião da elaboração da Declaração de Helsinki, que teve uma posição contrária nessas duas questões do placebo e de fornecimento de medicação ou de tratamento, seja ele terapêutico, profilático. Ao retornar ao Brasil, eles criaram a resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 404 de 2008, em que aqui no Brasil
No final do estudo, todos os participantes devem ter assegurado o acesso aos melhores métodos comprovados profiláticos, diagnósticos e terapêuticos que foram identificados pelo estudo. E quanto à utilização de placebo, os benefícios, riscos, dificuldades e efetividade de um novo método devem ser testados, comparando-se com os melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos atuais disponíveis. Né? Submeter a comparação com placebo somente quando não existisse a possibilidade já de um tratamento padrão bem estabelecido. A resolução 196 de 96, ela foi a primeira resolução brasileira a nortear a pesquisa com seres humanos, e ela vigorou até 13 de junho de 2013, quando ela passa a ser substituída pela próxima resolução que nós vamos descrever. Então, ela foi criada em 1996, até então nós não tínhamos uma legislação específica brasileira. Ela levou em conta a Declaração de Helsinki, as diretrizes éticas internacionais para pesquisas biomédicas envolvendo seres humanos da Organização Mundial de Saúde, o CIOMS, que traz uma estratificação de risco de pacientes de acordo com a gravidade, baixo, médio, alto risco, de acordo com os procedimentos, em que ele também fala sobre a guarda de material colhido dos pacientes, guarda de dados. E é uma diretriz também internacional, um documento interessante de ser lido e conhecido. E ainda incorporou também várias outras leis, aqui é só para vocês verem também, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Civil, decretos sobre a retirada de tecidos, órgãos e outras partes do corpo humano, também coleta de material biológico de brasileiros a serem enviados para o exterior, e tudo isso foi normatizado, incluído do que foi definido nessa resolução de 1996. A partir de 13 de junho de 2013, passa a vigorar a Resolução 466, de dezembro de 2012. E ela também incorpora os 4 referenciais do principialismo: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. O objetivo, no seu texto, está claro, de visar assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa, ou seja, aos participantes e ao Estado. Ele ressalta muito a questão da vulnerabilidade. É interessante vocês lerem essa resolução, que é a resolução que está em vigor e que norteia toda a pesquisa com seres humanos aqui no Brasil. E ela ressalta a importância do Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP, e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é a CONEP. Vamos explicar mais um pouco sobre eles. Nessa resolução 466 também, ela define o termo de assentimento e o termo de consentimento. O que é o termo de assentimento? O termo de assentimento foi criado para as crianças, para pessoas que têm dificuldade de entendimento, mas que é uma forma, não pode ser feito através de uma forma verbal, não precisa ser de uma forma escrita, formal, como no termo de consentimento. No caso de crianças, pode ser através de desenho, através de filmes, de vídeo, conversando, mas de forma que ele não seja tratado como objeto. A criança, até então, principalmente dentro da pesquisa científica, ela não era vista como um ser que, mesmo dependendo da autorização dos pais, os procedimentos vão ser feitos com ela, com o corpo dela. Ela vai participar. Ela tem que ter algum entendimento do que está acontecendo. Ela ressalta também grupos vulneráveis. As mulheres eram obrigadas a usar anticoncepcional antes de pesquisas, principalmente com testes de drogas ou alguns testes que pudessem ter um efeito deletério ao feto. Mas atualmente nessa resolução não é preciso, não é obrigatório que seja fornecido ou que ela use anticoncepcional. Ela deve ser informada sobre esses riscos. Detalha a pesquisa com gestantes também. Colocam que sempre deve se preferir grupos com capacidade de autonomia plena sobre os que são vulneráveis, a não ser que aquele grupo específico vulnerável seja realmente objeto do estudo. Uma pesquisa com paciente com Alzheimer, de um novo medicamento, por exemplo, para a doença de Alzheimer. Você vai utilizar pacientes que têm graus de autonomia comprometidos. Agora, existe também toda uma questão ética a ser abordada com esses pacientes. Por exemplo, selecionar pacientes que estão numa fase ainda inicial de perda de
de consciência, de autonomia, de discernimento, conversar com eles nessa fase prévia, em que você já tenha, por exemplo, uma autorização de que ele teria interesse em participar, mesmo se o caso dele for evoluindo. Então, cuidados bioéticos devem ser colocados e sempre deve-se pensar como eu vou manter, como eu vou proteger a autonomia do meu paciente de forma que ele saiba o que está acontecendo com ele, ele não ser tratado como objeto dentro de apenas um estudo para se obter um dado científico. A questão do placebo se mantém igual, e também eles acrescentam um dado interessante, os trabalhos com morte encefálica, trabalhos que são realizados em pacientes que estão em morte encefálica, em CTI, e como pode ser realizado, e essa questão do consentimento. Então, a resolução 466, ela também assegura todos os participantes, após o término do estudo, por parte do patrocinador, esse acesso gratuito e por tempo indeterminado aos seus melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos que se demonstrarem eficientes. Aqui é uma forma de aplicarmos o princípio da justiça para os pacientes, porque o paciente participou, ele se doou, ele se submete a riscos. Então, se um paciente, por exemplo, que vinha com uma doença que não estava bem controlada e com a nova droga testada, ele tem um pleno controle e ele fica bem controlado, é justo, ao término do protocolo, dizer agora parou, acabou a sua participação, você vai voltar a usar o medicamento anterior que você usava, que não te compensava, que te mantinha descompensado, só porque acabou a participação? E também nós devemos lembrar que os medicamentos, quando eles saem no mercado, assim como as novas intervenções, os novos aparelhos, as novas técnicas, eles geralmente são lançados a preços muito altos. Então, o que acontece? Para uma população, principalmente, por exemplo, como a brasileira, eles se tornam inacessíveis. E nós devemos considerar que a maior parte desses trabalhos são realizados em instituições públicas, nas universidades públicas, em hospitais públicos, e são com uma parcela da população que não vai ter acesso logo que esses medicamentos ou que essa tecnologia, essa biotecnologia chegar ao mercado. Eles serão automaticamente excluídos por questões econômicas. Então, uma forma de princípio, do principialismo, de justiça distributiva, pelo menos que nós possamos assegurar a esses participantes que se doaram, que assumiram riscos, uma manutenção do seu tratamento. Eles foram cobaias nesse período todo de teste. Essa resolução 466, ela trouxe uma modificação em relação ao 196. É que ela excluiu da avaliação ética pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, de pesquisas com envio para o exterior de material genético ou de qualquer material biológico humano coletado aqui no Brasil, nas situações em que há cooperação com o governo brasileiro. E a exclusão de avaliação ética também pelo CONEP de pesquisas com coordenação e patrocínio originados fora do Brasil, quando tiver copatrocínio do governo brasileiro. Porque anteriormente era necessário que qualquer envio de material genético ou material biológico humano para o exterior tivesse aprovação não apenas do CEP local, do Comitê de Ética em Pesquisa das instituições, mas também da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ligada ao Ministério da Saúde, que lida com as questões de testes de novas drogas, de vacinas, e também com essa questão de material biológico, estudos transgênicos e várias outras situações assim especiais, além da aprovação pelo próprio CEP local. Então, o termo de consentimento livre e esclarecido, obrigatório, deve descrever, como eu já falei, de forma bem clara, todos esses itens aqui enumerados, justificativo, objetivo, procedimento, método, se for um trabalho que utilize um grupo controle, que o paciente pode estar no grupo controle ou que ele pode estar no grupo placebo. Então, mas explicar o que é isso, explicar numa linguagem para o paciente, não é como um projeto de tese, um projeto de pesquisa que é enviado até para o Comitê de Ética em Pesquisa, não é isso, é transformar tudo isso num documento com uma linguagem acessível, uma linguagem popular mesmo, dizendo as medidas para reduzir o risco e reações adversas que vão ser tomadas, quais são os benefícios que são esperados, se também não vai ter nenhum benefício, por exemplo, para aquele grupo,
mas que pode vir a ter benefícios posteriores para outros. Por exemplo, um trabalho de coleta de dados epidemiológico, que às vezes pode não redundar em um benefício imediato para aquele grupo, mas pode conseguir implementar mudanças que podem ser benéficas posteriormente. Benefícios e acompanhamentos após o término da participação ou pesquisa, como aquela questão do acesso ao medicamento ou à terapêutica, deve estar bem esclarecido de uma forma bem clara, que ele tem garantia de retirar-se ou recusar participar a qualquer momento, mesmo que tenha começado, ele pode sair, e que nenhum dano a essa atitude dele vai ser tomada. Por exemplo, é a questão do paciente que está dentro de uma instituição no qual ele também se trata, ele fica com receio de sair do protocolo de pesquisa e ter dano para a continuidade do seu tratamento. Falar sobre a manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes durante todas as fases de pesquisa, ficar bem claro que se o trabalho for publicado, vai ser publicado não com o nome do paciente, vai ser publicado com os dados dele vão estar incluídos num grupo de dados gerais, então isso fica de uma forma muito clara. Garantia de ressarcimento existe, está garantida na resolução 466, garantia de indenização frente a eventuais danos, isso é obrigatório, está no termo de consentimento livre esclarecido. Garantia também de que uma cópia o paciente vai receber. E quando for uma metodologia experimental, tem que explicitar muito bem os métodos terapêuticos alternativos existentes, esclarecer sobre a possibilidade, como eu já falei, de incluir em grupo placebo ou controle, e que isso significa, e não exigir do participante, sobre qualquer argumento, uma renúncia à indenização por dano, caso ocorra durante o protocolo de pesquisa. A linguagem sempre acessível, de acordo com a cultura local, e no caso dos trabalhos nos trials multicêntricos, isso também tem que se prestar muita atenção, porque muitas vezes são termos de consentimento que já vêm elaborados pelo patrocinador, que às vezes já é de outro país, outra cultura, e tem que ser adaptado para a nossa cultura local. E sempre, qualquer trabalho começar depois da aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa e ou CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, se for necessário ser enviado para ele. Explicitar claramente o porquê de escolher determinados grupos vulneráveis, que tem uma diminuição da capacidade de decisão, proteger esses grupos, como eu já citei no caso do Alzheimer, por exemplo, trabalhar com um paciente que esteja numa fase inicial, ou que na fase inicial eles saibam que se piorar, eles autorizam que eles se submetam a alguma espécie de testes de nova droga. Atenção com estudantes, militares, empregados, prisioneiros, asilos, associações religiosas, casas-abrigo, em que é uma relação de hierarquia e poder, em que isso tolhe a autonomia, limita a autonomia do indivíduo de participar do trabalho, e pesquisas com mortes, e na questão da morte encefálica, tem considerações especiais. Uma delas é desenvolvimento de trabalhos de pesquisa com morte encefálica dentro de instituições públicas, em que, por exemplo, tem a falta de leitos de CTI. E ficar mantendo um trabalho de pesquisa com paciente com morte encefálica pode ainda dificultar ou lentificar o acesso de outros pacientes que estão precisando para assistência. Tudo isso é abordado nessa resolução 466. Casos especiais como indígenas nos remetem a uma análise do que é, na verdade, esse conceito de autonomia dentro de uma sociedade ocidental. Por exemplo, autonomia, essa questão do indivíduo tomar as decisões próprias, isso funciona dentro da nossa cultura, numa sociedade ocidental, com esse tipo de valor, com o valor do indivíduo. Devemos lembrar que as populações indígenas, elas se constituem, funcionam de uma forma social diferente. Eles tomam as decisões em grupos, não é o indivíduo, é a coletividade. Por exemplo, se for realizada uma pesquisa junto a uma população indígena, um representante da pesquisador junto com um representante
que faça uma intermediação com o cacique ou daquela tribo, leva explicita a questão da pesquisa, como será desenvolvida, e aí ele vai entrar em contato com o restante da tribo, vão em conjunto tomar a decisão da participação e, como um todo, eles vão participar do processo. Então, por isso que, dependendo das populações locais, essa forma de manipular, essa forma de descrever, essa forma de captar paciente, ela muda, modifica. Assim como também na resolução 466, ela explicita que pesquisas que dependam de restrição de informação aos seus participantes, o pesquisador tem que justificar muito bem em frente ao CEP e o CONEP, detalhadamente, de forma que explique por que não pode pedir a autorização, ter consciência da participação naquele tipo de pesquisa. Isso se aplica a pesquisas, às vezes, relacionadas com questões, um deles é até a violência escolar, violência familiar, em que muitas vezes há uma dificuldade de pedir uma autorização para uma pesquisa para o próprio agressor, pesquisa com criança. A pesquisa no Brasil, portanto, se estrutura na instituição que faz a pesquisa. Esta é vinculada, tem um comitê de ética em pesquisa, se não tem no seu próprio local, ela é vinculada a algum CEP, e que pode ser próprio indicado pela CONEP, e a CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. O CEP ele deve ser constituído por 7 membros, com profissionais que mesclam área de saúde, ciências exatas, sociais, humanas, membro de sociedade que representa os usuários da instituição. E quanto mais multi essa composição for, melhor para ampliar a discussão. Pode ter consultores que são solicitados, pessoas que dominam determinado assunto, para emitirem pareceres em questões que são difíceis de discussão. As pesquisas com populações indígenas, elas sempre devem ter um convidado familiarizado com os costumes e com as tradições da comunidade, para participar do Comitê de Ética em Pesquisa também, quando são questões pertinentes a trabalhos com essas populações. Quem for participante do CEP, quando tiver um trabalho envolvido, a sua pesquisa em análise, ele deve se isentar de tomada de decisão, garantindo assim uma liberdade de trabalho para os membros do CEP. Porque muitas vezes também eles são membros dentro do seu local de trabalho, então que dificulta não havendo pressões sobre a tomada de decisão, que eles possam analisar realmente com um olhar que não seja um olhar destrutivo, é um olhar construtivo, é um olhar que às vezes o pesquisador, ao estar fazendo o seu projeto, ele está tão focado naquela questão da pergunta e da resposta, da metodologia, do que ele quer obter, que ele não tem um olhar focado para outras questões éticas que podem estar implicadas. Essa percepção de alguém que seja treinado com esse olhar para ajudar o pesquisador é essa a função do CEP, não uma função crítica apenas, impeditiva de realização de trabalho. É uma proteção para o sujeito de pesquisa e também para o pesquisador, porque nós vimos, como já citado anteriormente, que caso haja dano para o paciente, ele tem direito a um ressarcimento, uma indenização, que vai ser custeada desde o pesquisador até a instituição envolvida. Então, é uma questão que tem que ter um setor com um olhar neutro e um olhar protegendo. É uma proteção para o pesquisador também. A CONEP, que é uma instância vinculada ao Ministério da Saúde, e tem também uma natureza consultiva, deliberativa, ela normativa, porque ela cria normas também, inclusive para regulamentar os CEPs, de educação, ela é educativa, ela trabalha também na formação e na atualização dos componentes dos comitês de ética em pesquisa das instituições, deve ter um caráter independente também para esse olhar, para esse julgamento, para a tomada de decisões. Ela é constituída por um número maior de membros titulares e ela trabalha com um olhar sobre as pesquisas, a análise de pesquisas com genética humana, reprodução, novos fármacos, vacinas, equipamentos e técnicas que ainda não são comprovadamente eficazes, os trabalhos envolvendo as populações indígenas, as pesquisas de biossegurança, de transgênicos. Então, e ela também, caso o CEP tenha algum conflito, alguma dificuldade de tomada de decisão em algum projeto de pesquisa, encaminha esse projeto para uma decisão
superior, que é da CONEP, com uma consultiva, deliberativa, constituído por um número maior de membros e vinculado ao Ministério da Saúde. Quanto à interrupção da pesquisa, a resolução coloca que o pesquisador deve informar imediatamente ao CEP e CONEP sobre os dados obtidos ou observados que impliquem risco para os pacientes, sejam riscos adventos graves e adventos que implicam em morte e outros que não implicam em morte, mas que têm gravidade, por exemplo, indução ao suicídio. Isso aconteceu em protocolos de pesquisa, com medicamentos até usados para síndrome metabólica. Imediatamente, quando isso ocorre, isso deve ser notificado para o CEP e para o CONEP. Quando isso ocorre, o pesquisador deve notificar que há necessidade de parada de interrupção desse protocolo, para que isso também seja levado de conhecimento para os outros centros, e a CONEP muitas vezes até determine a interrupção desse protocolo a nível nacional, no caso de trabalhos multicêntricos, por exemplo, que estão ocorrendo em vários centros simultaneamente. A Declaração de Helsinki de 2013 foi realizada no Brasil, a sua elaboração, a sua discussão. Ela ainda manteve essas mesmas questões do placebo, quando existia um padrão ouro e também existia um grande risco, já tem um tratamento preconizado, ideal, tradicional, o paciente deve criar grupos na metodologia em que se compare com a nova droga, o novo teste, com o já padrão ouro, não deixando pacientes em um grupo recebendo apenas placebo, negando esse tratamento já padronizado. A não ser em casos em que não tenha tratamento ou intervenção ou medidas profiláticas padrão. Aí sim pode trabalhar com um grupo recebendo apenas placebo. O acesso pós-estudo também continuou garantido, bem formalizado, de que ele é garantido ao término do trabalho para aqueles participantes da pesquisa. E ele também ressaltava no seu texto as pesquisas com pacientes que tinham comprometimento mental, incapazes de dar seu consentimento, que não aparecia tão claramente nos textos anteriores. Agora, aqui no Brasil, está ocorrendo uma situação em que está havendo uma série de discussões e tem um projeto que começou no Senado, projeto de lei 200 em 2015, que motivou uma série de discussões na sociedade científica e que está, inclusive, com participação de pesquisadores e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, dentre outras associações, Sociedade Brasileira de Bioética, sobre os trâmites e o que estava incluído no teor desse projeto de lei. Esse projeto de lei já foi do Senado para a Câmara dos Deputados, com modificações motivadas por essas discussões e pressões também desses grupos, porque haviam questões fundamentais que queriam ser modificadas com a justificativa de que dessa forma iriam agilizar o processo de pesquisa no Brasil e também de garantir acesso a pacientes que não têm acesso ao SUS, eles garantiriam que o paciente teria um acesso a protocolos de pesquisa, garantindo o melhor tratamento. Ora, essa não é, como nós já vimos anteriormente, uma justificativa correta. O paciente tem dificuldade de entrar no sistema do SUS, então nós vamos colocá-lo em protocolos de pesquisa experimentais, em que nós temos uma pergunta, mas não sabemos nem a resposta e não temos resultado, e muitas vezes esse paciente pode não se beneficiar e, ao contrário, ele pode até evoluir para uma piora com o tratamento. O protocolo de pesquisa é algo experimental. Ele não deve ser usado para substituir tratamento, acesso ao tratamento. Você pode querer realmente agilizar ou melhorar, aperfeiçoar todo um sistema de análise de projeto de pesquisa, sim, mas você não pode abrir mão dos direitos dos pacientes, desse olhar da proteção do sujeito de pesquisa, porque nós vimos que muitas vezes no histórico, inclusive do nosso século XX, isso já foi colocado sob risco diversas vezes. Esse projeto de lei 200 tinha sido aprovado pelo Senado e foi remetido à Câmara dos Deputados em 2017. Ele, na sua ideia, na sua concepção original, ele propunha acabar com o sistema de revisão ética de pesquisa clínica, esse sistema CEP e CONEP, o CEP institucional indo para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.
ele propunha o fim dessa independência dos CEPs porque estimulava a criação de comitês de éticas de pesquisa subordinados a empresas. Seriam os chamados comitês de ética institucionais. Então, poderiam ser de empresas privadas ou públicas. Seria muito difícil você manter a independência e a autonomia de tomada de decisão desse olhar de proteção dos sujeitos. Eles também incluíam a fase 1 de estudo clínico no Brasil. Como nós vamos ver na aula seguinte, o estudo clínico ele é precedido de uma fase pré-clínica com animais não humanos e é constituído de 4 fases depois clínicas com seres humanos, logo após esse teste de molécula em animais. A fase 1 desse estudo clínico é que vai avaliar a toxicidade, a biodisponibilidade no organismo humano pela primeira vez. Essa fase 1 é autorizada, ela é regulamentada em países como a Europa e Estados Unidos. Como característica, ela é paga. O paciente recebe para participar. A fase 2 já é uma fase em que o paciente, são grupos de pacientes menores, pequenos, em que você já testou essa toxicidade, essa biodisponibilidade, esse risco da molécula nesse grupo da fase 1, e você vai estar usando em grupos pequenos, grupos que têm determinadas patologias, um pequeno grupo de hipertensos, um pequeno grupo de diabéticos ou de qualquer outra doença, uma doença reumatológica, ou se for um dispositivo que está sendo testado num determinado um dispositivo em cardiologia, um dispositivo tecnológico, ele vai ser testado num pequeno grupo. Na fase 3, você aumenta esse N, o número de participantes, e ele acontece em mais de um centro também, aumentando muito essa diversidade para observarmos a resposta. Sempre gostamos de ressaltar que um estudo clínico, ele é um estudo que tem seleção de pacientes. Ou seja, ele não é aberto a todos os pacientes. Normalmente ele exclui os idosos, normalmente ele excluía o sexo feminino devido ao risco de gravidez, o risco de efeitos teratogênicos. Ele trabalha numa faixa etária de adulto, exclui as crianças também. E nessa faixa etária vai dos 20 aos 69 anos geralmente, ou às vezes até menos. Então, nós estamos, durante esses testes em estudo clínico, trabalhando com o paciente ideal. É um paciente que tem determinados valores que é colocado no critério de inclusão para o protocolo, e os que têm maiores complicações ou riscos de determinados dados atrapalharem as análises estatísticas, eles são excluídos e eles estão ali nos critérios de exclusão. Portanto, quando um medicamento, um dispositivo, alguma coisa é testado, nós temos que ter em mente que nós não temos a resposta dele em todo tipo de organismo. É num determinado grupo que geralmente são adultos do sexo masculino predominantemente e numa faixa etária de um adulto mais jovem e de uma meia-idade. Quando nós vamos para a fase 4 de protocolos clínicos é a fase pós-comercialização. Quer dizer, ele é lançado no mercado, ele foi estudado, na verdade, não com um grupo que reflete toda a realidade da população, e ele cai no mercado. No mercado aí nós já estamos lidando com o paciente real, não é com o paciente ideal. É o paciente que tem outras doenças concomitantes, é o paciente que usa múltiplo esquema de medicamentos, vai haver interação medicamentosa, sinergismo, toxicidade hepática, e é aí que nós vamos ver efeitos colaterais, e é a fase que muitas vezes até alguns medicamentos que já estão no mercado são retirados. É uma fase de follow-up, de estudos, de observação, um ano depois ainda desse lançamento no mercado, e às vezes até se estende por mais tempo. E essa fase 4, portanto, é a fase de pós-comercialização. Então, essa fase 1 no Brasil, ela não existia. O paciente saudável, sem nenhuma doença e pago, a fase 2, 3 não é paga, esse paciente nos Estados Unidos e na Europa, já há uma grande discussão, apesar de ser regulamentado, porque tem a questão da vulnerabilidade social, que aqui no Brasil ela é muito importante, ou seja, o paciente se candidata a participar, a testar, fazer testes para procedimentos e para estudos toxicológicos em troca do financiamento, pessoas que estão desempregadas, que estão em situação social inferior,
E eles muitas vezes se submetem a mais de um estudo. Eles se tornam até profissionais desses estudos dessa fase 1. Tanto que é necessário estipular um intervalo de tempo entre ele ter saído de um teste e entrar em outro, pelo menos de 6 meses. Nesse projeto inicial, o PL 200, isso não estava estipulado. Isso passa a ser estipulado esse intervalo de 6 meses depois nessa proposta que vai para a Câmara dos Deputados. E que aí já está, depois de muita discussão, isso foi colocado. Agora, a questão muito importante, que é dessa questão da vulnerabilidade social no Brasil, do paciente querer, em troca por dificuldades econômicas, começar a participar de vários trials, é uma realidade. Aí nós entramos na discussão. O indivíduo adulto, ele tem capacidade, ele tem autonomia para dizer, não, eu assumo os riscos e eu quero e vou participar, eu estou precisando e eu até quero fazer isso. Ou nós temos também, que estarmos atentos a essa enorme dificuldade do sistema de saúde, a dificuldade de acesso, a dificuldade econômica, isso vai ser uma fonte de renda para o paciente, submetendo a um grau de risco que às vezes ele possa não ter consciência absoluta desse grau. Ele tem que ser muito bem informado sobre isso. Inclusive, recentemente na Europa ocorreu um fato de que pacientes que estavam participando do protocolo na fase 1, todos adentraram a emergência na mesma localidade, uma cidade no interior da França, ao mesmo tempo. Por quê? Porque esses estudos, eles têm datas, e as datas, os pacientes participam em datas muito próximas, tudo é pré-determinado nos protocolos. Então, todos os pacientes receberam ao mesmo tempo o medicamento e ao mesmo tempo foram desenvolvendo as complicações, inclusive com óbitos. Volta e meia acontecem óbitos. Aconteceu já na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na França. Então, volta e meia essa questão é debatida desse ponto de vista bioético. Estudos com gestantes, eles se tornaram bem mais, digamos assim, liberados, e o armazenamento e proteção de material biológico de brasileiros em estudos no exterior também havia uma facilitação uma diminuição dos cuidados nesse projeto inicial. Mas quando esse projeto vai para a Câmara, ele sofre algumas modificações, como eu já falei, na fase 1 de tempo, e ele mantém a questão do placebo, ela volta à questão ética da discussão, e eles colocam mais uma vez que o placebo só deve ser fornecido puramente se não houver um tratamento padrão, um tratamento que diminua o risco do paciente. E quanto à questão do fornecimento de acesso ao tratamento, seja ele profilático ou terapêutico, ou através de instrumentos ou medicamentos, eles mantêm que o paciente teria acesso à manutenção por tempo indeterminado desse tratamento. Portanto, gostaria de ressaltar que nós temos que ter em mente que o paciente, quando ele está participando de um trabalho ou qualquer voluntário, ele é um doador vivo para propósitos médicos. Ele participa da fase clínica de trials, de pesquisa, os voluntários sadios que não têm doença nenhuma, se expondo à análise de riscos de toxicidade, biodisponibilidade, para entender melhor o fármaco no organismo humano. Então, merece esse olhar, essa proteção do sujeito de pesquisa. Lembrar que a doação de corpo inteiro, a gente muitas vezes associa com doar após a morte, para fins de educação, de treinamento ou pesquisa, que é possível, existe essa possibilidade na lei. Mas muitas vezes nós nos esquecemos do doador vivo que participa da fase clínica de trials de pesquisa. E para enumerar para vocês que a bioética ela abrange uma discussão em várias áreas, também transplantes, na alocação de recursos, em reanimação, definição de morte. Nós, inclusive, mudamos a definição de morte do ponto de vista médico na questão ligada aos transplantes, né? Foi evoluindo e criando socialmente a questão da morte encefálica, as questões de definição de início da vida, de fim da vida, que permeiam aborto e eutanásia, as pesquisas com células-tronco embrionárias, a reprodução assistida, engenharia genética, pesquisa com animais não humanos, a fase pré-clínica que nós vamos discorrer na próxima aula,
banco de dados, que será nosso foco do módulo 2. Então, vocês veem que a bioética permeia todas as fases que vão desde a elaboração de um protocolo de pesquisa, o seu desenvolvimento, a sua aplicação de metodologia, não só do ponto de vista estatístico, mas também do ponto de vista ético, até o seu resultado e a publicação do resultado. E como já citado, é a ponte do professor Potter, que envolvendo também o ambiente e o animal, né, no meio dessa reflexão, né? Essa tríade, o homem, animal, meio ambiente, permeado por cultura, por religiões e por políticas diferentes. Gostaria então de encerrar essa apresentação sobre ética em pesquisa humana. Procurei transmitir alguns conhecimentos básicos para vocês que norteiam as questões, as discussões, os conflitos e as legislações implícitas nessa prática. Partiremos para a segunda aula, que vai abordar a questão pré-clínica, que faz parte de toda a pesquisa também, envolvendo tanto tecnologia quanto envolvendo terapêuticas, fármacos e outras considerações. Portanto, referente a essa aula, será liberado também, estará à disposição de vocês um artigo que mostra de um caso real, concreto, de conflito ético numa pesquisa científica realizada na África e que vai estar disponível e será um material que o grupo poderá utilizar, um dos grupos, para a realização do fórum. Deixarei artigos relacionados a temática dessa primeira aula, da segunda e da terceira, de forma que possam se organizar, dividindo em grupos e fazer a apresentação do fórum com artigos relacionados a essa temática. Até a próxima aula. Obrigada.